Olá, eu me chamo Ana Clara. É, eu resolvi gravar esse vídeo para estimular as pessoas à leitura e datar um pouquinho do meu progresso com a leitura e dividir algumas observações de alguns livros que eu li no ano de 2025. Hoje é dia 1º de janeiro de 2026 e vamos iniciar esse registro. Bom, eu espero que tenha falado alto. Alguns desses livros que eu li não estão comigo, porque foram os livros que eu peguei na biblioteca da minha escola. E aí eles não estão mais em minha posse, eu devolvi à organização. Então agora eu vou mostrar alguns que estão aqui comigo. E no total eu li 10 livros no entorno desse ano, mas teve alguns também que eu li, parei na metade, alguns que eu vi que eram muito pesados, que eu não ia ter como atravessar a narrativa até o final. Então eu vou estar trazendo alguns aqui e vocês vão perceber que o meu gosto é um tanto quanto relacionado com ficção científica e embasamento histórico, né? Eu acho que alguém vai ver isso aqui e vai pensar, nossa, Ana é muito de humanas. Eu sou muito de humanas, mas eu também tenho um pezinho lá em exatas. Então eu vou começar aqui. Bom, eu tô na posse desses livros aqui. Esse livro aqui é muito chamativo, ele é bem rosa, combinando com a minha cortina. Ela é bem rosa. Esse aqui, gente, ele chegou até a mim de uma forma bizarra, de uma forma assim, entre encontros e desencontros, né? Minha professora de história, um beijo para Michelle Louise, minha professora de história, quem eu amo muito. Ela tinha falado na aula dela sobre um filme chamado Orgulho e Preconceito, que representava o estado das mulheres para a sociedade do século XIX, início do século XIX, né? Porque a autora de Orgulho e Preconceito, e que é a autora dessa trilogia, Jane Austen, viveu no século XIX e ela é uma crítica da sociedade patriarcal. E também, ela como inglesa, também vai criticar um pouco a Revolução Industrial em seus livros. Bom, quando ela me falou sobre esse livro na aula dela, eu tive a impressão que seria um romance. E eu não curto romance. Só que assim, por ter aquele viés histórico, eu resolvi dar uma chance. Eu encontrei em um brechó alternativo, onde eu comprei um vestido pela internet. Eu encontrei essa trilogia. A princípio, eu achei o livro muito bonito, olha. Ele é bem bonito. Aqui, ó, tem a lombada. Eu não quebro a lombada de livro. E se você quebra, eu acho que você violenta livros. E violenta história também. Aqui atrás tem os livros que fazem parte. O primeiro deles é Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Bom, eu li Razão e Sensibilidade, que eu gostei muito de Razão e Sensibilidade, muito mesmo, porque faz jus ao nome, razão e sensibilidade. A protagonista vai ficar alternando entre racionalizar tudo e todos, comportamentos dos membros de sua família, inclusive os seus. Ela analisa tudo, ela pondera muitas coisas, mas ela também é uma pessoa sensível. A gente vai ver essa busca, né, dela de estar lidando com a sensibilidade tanto dela quanto de outra pessoa, da sua irmã. Eu esqueci de mostrar alguns detalhes da parte de dentro. E a folha, ela é assim, ó. É um azul meio ciano, não sei, eu acho que eu sou meio daltônica pra essas coisas. Tem um rosa aqui. E aí quando a gente abre, essa é a capa. E tem coisas que me chamaram muita atenção. Aqui, depois do sumário tem Jane Austen, uma contemporânea romântica. A importância de uma romântica contemporânea, perdão. E isso me chamou muita atenção, porque aqui conta a história de Jane, que ela não se casou, né? Ela tinha muitas críticas a essa sociedade patriarcal e que condicionava a mulher ao casamento. Isso é muito perceptível na protagonista Eleanor, de Razão e Sensibilidade. Ela racionaliza tudo, ela é muito estudiosa, ela não quer aquela vida de ser dependente do marido, tanto que ela encanta o seu futuro marido por essa inteligência encantadora a qual ela é detentora, né? A qual ela se esforça através das pinturas, dos estudos dela e por aí vai. E posteriormente a sua irmã, que é
pouco mais. Ela, a irmã dela se deixa levar muito pelo coração. Muito pelo coração. A Mariana, que é a mais velha, a mais nova. A Leonora é a mais velha e é a que aconselha muitas das vezes sua mãe. E Mariana é que a mãe se deixa levar pelo que Mariana diz e faz tudo o que Mariana quer, como Mariana deseja. E Mariana é aquele espírito adolescente que ela não pensa no que ela fala de imediato e posteriormente ela sofre as consequências de uma forma dramatizada, ela martiriza muito, ela fica de cama, ela não se alimenta bem. E a sua irmã não. A sua irmã guarda o sofrimento, ela sabe o que falar, o que não falar, e existe um preço por ser uma pessoa que guarda o sofrimento. Porque assim, você não deixa de ser sensível, você não deixa de ser pessoa, você continua sendo pessoa. E ainda mais ser uma mulher, né? É tão jovem, tendo que dar conta de tantas coisas. Porque aqui, razão e sensibilidade se passa quando seu pai morre, e aí a casa de seu pai, que vivia sua mãe, fica para um irmão mais velho de outro casamento, primeiro casamento de seu pai. Ela é fruto do segundo casamento do pai. E esse irmão é o irmão avarento, que se casa com uma mulher mais avarenta ainda. E aí ele não dar o dinheiro ao qual ele prometeu dar às irmãs. Ele ele é muito anarquista, sabe? Ele não quer cuidar delas. Ele não quer ter que tomar um partido na decisão, porque isso vai ou colocar ele contra a esposa ou vai meio que desmentir uma uma promessa que ele fez ao pai, que era a promessa que cuidaria das irmãs, enquanto elas não se casassem, né? Porque tudo na vida da mulher durante o século XIX, nessa sociedade patriarcal, está condicionado a um homem. E eu refleti muito lendo Razão e Sensibilidade, porque a gente percebe que é um mundo muito pesado. O mundo onde a mulher ela tem que entender tudo, onde ela é responsável por tudo, né? Eleonora vai ficar responsável pela irmã, vai ficar responsável pela cuidar das desilusões da irmã, vai ficar responsável por manter a casa de uma forma agradável emocionalmente. Eu li é, eu comecei a ler Orgulho e Preconceito. Não terminei ainda, eu tô no capítulo 50. E eu gosto só de falar das obras quando eu acabo elas. Eu gosto de analisá-las por completo. Porém, assim, eu não consegui finalizar nas férias, porque, assim, tive um encontro estudantil, não só encontro estudantil, mas também tirei um momento para descansar, sabe? Para me dedicar a outros hobbies, como a genealogia, a busca da minha árvore genealógica e a escrita também. Bom, eu recomendo Razão e Sensibilidade para todas as mulheres que são muito racionais, mas também têm que aceitar o seu lado sensível, os haveres, os deveres, os comprometimentos do coração. Então, eu gostei muito do livro. É um livro que faz um retrato de uma sociedade patriarcal no século XIX, né? Como eu já disse antes, e deixa reflexões. Será que a gente ainda não mantém essa organização? Bom, vale ressaltar uma coisa, pessoal. Eu não tô fazendo isso aqui pela ordem que eu li os livros, até porque Jane Austen, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade foram as últimas leituras do meu ano. Então, eu fechei o ano me permitindo ler mulheres. Só que, tipo, eu acho engraçado, né? Porque antes, em 2024, eu falava muito. Ah, eu gosto muito de literatura russa. E sim, eu gosto. Eu li bastante Fyodor Dostoiévski, li também Tolstói. São importantes leituras da literatura russa contemporânea, porém, assim, vamos nos permitir ler mais mulheres? E eu, como mulher, tava percebendo essa minha falha. Porque, assim, quando é um homem que escreve, uau, ele é genial. Agora, quando é uma mulher que escreve, ela é muito sensível, ai, que baboseira, certamente escreve romance. E aí eu vi que eu tava olhando para os livros com esses rótulos, com essa visualização de preconceito. E aí eu me coloquei a solucionar esses problemas, né? Porque não adianta nada falar do problema do patriarcado na sociedade se a gente não está apto a resolucionar ele em nós. Bom, agora olhando assim de fora, pelo ano que se passou, eu consegui
perceber agora, dia 1º de janeiro de 2026, que eu li bastante leitoras mulheres e eu comecei o ano... Leitoras, olha, gente, escritora mulheres, eu li bastante escritoras mulheres e eu só consegui perceber isso agora. Eu queria ter começado... Minha meta para 2025 era o quê? Esse ano eu vou me dedicar mais à literatura brasileira, porque eu estava muito focada na literatura russa. É um trabalho excelentíssimo, não é desmerecendo, mas é que assim, vamos ser um pouquinho mais patriotas. Algo que eu sempre fui, né? Mas é importante a gente manter e nos dedicar ao estudo do nosso próprio país, valorizar a nossa própria cultura e os nossos escritores do modernismo, da literatura brasileira como um todo, né? Não só do modernismo, é claro. Bom, eu comecei o ano lendo essa escritora, Nívia Maria Vasconcelos, em seu livro Paixão dos Suicidas. Bom, a princípio, podemos olhar assim, Paixão dos Suicidas tem relação com suicídio? Sim e não. Porque assim, a gente pensa no suicídio como forma de aniquilar a própria vida. Você vai tomar a decisão de se aniquilar. Você vai reduzir a sua matéria, né? Porém, o que eu observei nesse livro, ele conta a história de Conrado, um escritor, e de sua esposa Laura. Eles se divorciam e aí há uma autodestruição de Conrado. Mas ela é do suicídio direto? Ele se dopa, ele se enforca, ele se machuca fisicamente? Não. Algum personagem desse livro faz isso? Não. Mas há um embate daquilo que se acredita ser suicídio e daquilo que de fato é. Quando você reduz seus dias, sua expectativa de vida, você está praticando suicídio, seja ele direto ou indireto. E Conrado, ele fuma bastante. Ele fuma muito cigarro. E isso é uma forma de auto-suicidar, né? De diminuir os seus dias. É um vício. E ele acredita que por ele fumar é o que leva ele a ser tão bom escritor. Bom, falando sobre os aspectos visuais dessa obra, eu gosto muito dessa capa. Eu gosto muito dessa capa. Olha essas paredes, olha como tá tudo em ruínas. Uma casa dessa, ela tem muita expectativa de se manter de pé. Uma relação que ela é estruturada através de um vício de um cigarro, ela tem muita expectativa para se manter de pé? Questiono vocês. Bom, aqui atrás é verde. Aqui também a lombada é um tom de verde um pouco mais escuro. Por dentro a gente vai ter aqui uma dedicatória, porque esse livro eu ganhei de presente da própria escritora. Que privilégio, né? E porque Nívia Maria Vasconcelos, ela foi minha orientadora de TCC, que ela é uma pessoa incrível, a qual eu me inspiro muito, a qual eu gosto muito dos textos. E eu gosto muito do privilégio de ter conhecido alguém que, sabe, você pode meio que tocar nas ideias. É uma pessoa que escreve, eu posso olhar, eu posso folhear, eu posso analisar. E eu gostei muitíssimo desse livro, eu gostei muito. Nívia Maria Vasconcelos, minha orientadora, minha amiga também. Ela tem uma... Ela é declamadora, né? Ela declama. Ela é poetisa, né? E aqui no meio do livro você encontra poemas de Conrado. Você vê muito bem as questões do relacionamento deles. Você percebe a invalidação de um do outro. Eu gostei muito, são personagens muito bem feitos, são personagens muito bem escritos. Não tem como você encaixar Conrado como um vilão, não tem como você encaixar Laura, sua esposa, como uma vítima. Não tem como você colocar essas duas pessoas, essas duas personalidades tão complexas em um papel só. E é disso que eu gosto em um livro. Nenhum dos personagens são escritos de forma rasa e há conflitos sentimentais, emocionais, de hábitos que você consegue perceber no seu dia a dia, sabe? Eu acho que o escritor, ele tem aquela capacidade de transformar em material aquilo que a gente sente, né?
E é isso que eu sinto quando eu vejo esse livro, Paixão dos Suicidas, é a anulação de duas pessoas, que se você tá reduzindo algo, você tá reduzindo as expectativas de vida delas, então é uma forma de suicídio, mas não do suicídio explícito a qual a gente imagina quando a gente se depara com o título Paixão dos Suicidas. Eu recomendaria esse livro para qualquer pessoa que gosta de questionamentos existenciais, gosta de questionar hábitos, aonde tal coisa vai levar, aonde tal coisa vai dar. E eu recomendo, de verdade. E não pense que é um livro muito pesado, não é? Eu, pelo menos, não achei um livro muito pesado, eu gostei muito. E foi o primeiro livro do ano, foi esse aqui, e eu carrego muitas boas memórias dele. Esse livro aqui, Tolstói, é conhecidíssimo por Guerra e Paz. Bom, esse livro aqui eu ganhei de presente de um primo meu. Ele estava aqui de passagem na minha cidade, veio vender alguns livros em um colégio aqui, eu acompanhei ele, e aí ele me presenteou com esse livro. Quem presenteia com o livro é anjo, né? E eu gostei muitíssimo, muitíssimo desse livro. Primeiramente, assim, ele é um livro muito fininho, ó, vocês podem reparar, muito fininho. Eu acho que ele tem cento e alguma coisa. Não chega a ter 100 páginas, ele tem 93 páginas. Eu li ele em um dia, em uma hora eu li ele. Gente, muito bom. Muito bom mesmo. E ele tem essa capa aqui que a gente tá falando aqui, de quanto de terra precisa um homem, é o título desse livro, né? E aqui tem um rapaz meio que arando a terra e uma sombra aqui. Eu gostei muito desse retorno do título na capa, né? Eu gostei muito da leitura porque, assim, você é levado a questionar, a ponderar os questionamentos a qual ele está fazendo aqui. Tolstói é, a princípio, muito cristão. Eu observo muito isso nele. Eu não sei se me é correto, não sei se é uma observação correta minha observar isso, mas Tolstói, ele fala muito daquilo que a gente de fato precisa. O que é que você de fato precisa? E aí, eu até postei no Instagram a foto desse livro, porque pra mim fez muito sentido ele retratar perfeitamente como era a Rússia naquele período, né? A gente tá falando da Rússia czarista, que é a Rússia que Tolstói viveu. É a Rússia da miséria, é a Rússia da pobreza. Não estou querendo dizer que com a União Soviética tenha sido diferente, né? Suas fraquezas na União Soviética foram exacerbadas, né? Então, a Rússia viveu períodos muito difíceis mesmo, sobre regimes ditatoriais. E aí eu observo muito esse detalhe da miséria e do que é o ser humano fora dessa miséria. Eu vejo que Fyodor Dostoiévski tenta trazer esses questionamentos, ele como uma pessoa muito cristã, traz esses questionamentos. Tolstói também traz. Porque assim, se o agricultor não tem o direito à terra e ele vive a miséria, e aí ele é levado ao questionamento, não, mas se eu tivesse tudo isso, será que eu seria tão humilde? Será que eu teria essa humildade, né? Que é uma coisa meio falseada que o capitalismo nos traz, né? A ausência de poder aquisitivo significa humildade automaticamente? Não, pelo contrário, não significa. Uma coisa que eu gostei muito no livro de Quanto de Terra Precisa um Homem foram os detalhamentos históricos ao qual Tolstói aplicou. A como ele conseguiu relatar e escrever uma minoria étnica, a qual a gente não ouve muito falar na literatura em si, que são os basquires, que é um grupo étnico indígena turco-russa. Eles são de origem turca e foram os primeiros a ocupar uma determinada região da Rússia, a qual eu não vou me recordar agora. Mas eu gostei muito do detalhamento a qual ele aplicou a esse grupo étnico, que é o grupo nômade, e muito pouco notificado, muito pouco noticiado. Acredito que poucas pessoas conheçam. E como a Rússia ela tem várias etnias, eu gostei muito dessa forma de não estereotipar, né? Seria difícil um russo, como é Tolstói, estereotipar o próprio país. E eu gostei muito desses protagonismos históricos, o detalhamento que ele aplicou. Porque aqui vai ter o encontro dos basquires,
com um rapaz, que é o Parron, que tem interesse em terras e mais terras. Nada para ele está o suficiente. Se ele tem 1 hectare de terra, se ele tem 1.000 hectares de terra, não está o suficiente para ele. E quando ele tem a oportunidade de lograr a terra daqueles grupos nômade, ele vai lá e faz isso, mesmo que isso custe a vida dele. Ele dá sangue, dá suor, em prol de algo que ele não vai ter como usufruir. Fala pra ele, ó, se você correr de manhã até antes do sol se pôr, no pôr do sol, se eu não me engano, aonde você caminhar e cavar, sinalizando que ele passou por ali, vai te pertencer. Quando chega no final do dia, ele caminhou, na cabeça dele ele conseguiu lograr toda aquela quantidade de terra, mas ele morreu. E aí, esse livro termina com essa frase aqui, ó. O servo de Parron correu e tentou levantá-lo, mas viu que o sangue havia escorrido de sua boca. Parron estava morto. Os basquires estalaram a língua e balançaram a cabeça, demonstrando pena. O servo pegou a pá e cavou uma sepultura de tamanho suficiente para que Parron coubesse deitado lá dentro. E o enterrou. 1,80 m da cabeça aos pés era o que bastava. Então, de quanto de terra precisa o homem? O suficiente para ser enterrado. Mas o consumismo e o capitalismo faz a gente acreditar que não, né? A gente precisa de mais, e a gente se relaciona como produto de nós mesmos. Você não é você. Você é o seu celular, você é a roupa que você tem, você é o status daquilo que você possui, diria Bauman, né? Modernidade líquida. A gente vai ter outro livro de Nívia Maria Vasconcelos, minha queridíssima orientadora, essa pessoa incrível que eu tive o prazer de ter uma amizade, tenho, né? Nós somos amigas. E eu gosto muito desse livro porque eu me lembro no contexto a qual eu adquiri ele, que foi durante a FELIS, a Feira Literária de Serrinha da minha cidade, internacional de Serrinha, de Little Serra. Little Serra tem feira internacional. Bom, esse livro é uma coleção de poemas, A Morte da Amada, e esses poemas, aqui diz, e outros poemas resgatados. São poemas muito interessantes sobre o processo do encantamento. E como isso não tem muitas das vezes relação com o objeto encantado, mas sim com o ciclo de se encantar. Se encantar com a vida, se encantar com as belezas da vida. E eu gosto muito, muito mesmo do verso que tem escrito aqui atrás. Eu vou recitar ele para vocês. Eu vou ler, né? Quando a amada morre, não é seu corpo que fenece, mas o desejo que existia por ele e tudo que era romance e espetáculo. Não é a mulher que padece. Quando a amada morre, é o amador que deixa de existir. E tudo é enterro, tudo é luto. Não há coisa mais triste do que uma amada que morre e que, quando morre, mata. Quando a amada morre, perece a poesia e viver é a expiação e tormento. Mas tudo revive quando, com um susto, outra amada surge e com ela, de novo encantado. O Encanto é um livro pequeno, eu não demorei muito para ler ele, mas é uma excelente leitura. Essa capa me chama muita atenção por causa disso aqui. E esse contraste do amarelo com o amarelo mais claro, do roxo, com o que parece ser uma silhueta e uma mulher de costas, né? Com várias coisinhas aqui sobre a cabeça. E eu acho que... na parte de trás também. Esqueci de mostrar pra vocês, ó. É um livro muito detalhado. Por dentro ele é muito bonito também. E eu gostei muito desse livro. Ele foi uma leitura que me acompanhou. Uma leitura de bolsa que eu levava, às vezes lia na escola. E eu gostei bastante. Aqui a gente vai ter um livro de Augusto Cury, que é Controle o Estresse. Saiba como encontrar equilíbrio. Gente, eu reluto muito para ler livro de autoajuda.
Foi um dos primeiros livros que eu já li na minha vida, foi no livro de Augusto Cury, de autoajuda também. Mas a gente tem que saber o que é autoajuda, o que é autossabotagem, o que é hipervigilância, o que é contexto ansioso e por aí vai. Então, é bom fazer um exame de si, mas não é bom se prender a essas suas conclusões sobre si, né? Porque nós somos uma caixinha de mistério, então o indivíduo pode ser várias coisas, e uma delas é a ambiguidade, existe uma subjetividade de ser também. Mas, assim, esse livro, ele foi bem interessante porque ele explicou um pouco mais a ciência por trás dos efeitos do estresse. E eu gostei de ver isso, até recomendei para outras pessoas. E ele é uma leitura curtinha, mais uma vez, leitura de bolso, né? Não chega a ter 100 páginas, tem 63 páginas. E é uma leitura mais clínica. Bom, tem outros livros, né, que eu li, que são os que não estão aqui comigo, e um deles foi Metamorfose, de Franz Kafka, um livro que, pra mim, me atravessou. Foi um livro que me impactou quando eu li, sabe? Ele rompeu com algo em mim, e ele, ao mesmo tempo que ele rompeu, ele já se encaixou com um achismo meu. Franz Kafka, se você olhar o retrato da vida dele, ele foi uma pessoa que morreu sozinho, de tuberculose, no seu apartamento em 1924. Judeu, teve vários casamentos que não chegaram a se lograr, né? Ele teve os vínculos, mas ele não ficou como casado, né? Sempre esses vínculos chegavam ao fim, uma ruptura que um mês não dava. Porém, assim, quando a gente lê Metamorfose, a gente percebe que é uma visão de um indivíduo que já foi muito julgado, a qual ser amado, ser respeitado para ele era poder proporcionar algo. E ele se via como uma pessoa que não conseguia proporcionar algo, devido à sua relação com um pai conturbada, posteriormente muito bem expressa em Carta ao Pai, que é uma carta que se transforma em livro, que eu li depois de ler Metamorfose. Porém, falando de Metamorfose, eu gosto muito da ideia a qual ele critica a sociedade, como que nós tratamos os nossos idosos, as pessoas que apresentam alguma deficiência, porque assim, Gregor, ele tá vivendo o quê? Ele não merece mais ser amado, ele não merece mais ter a estima dos seus entes queridos. Por quê? Porque ele não apresenta mais produto para a família, ele não traz mais dinheiro para casa. Ele virou um besouro, uma praga. Franz Kafka nasceu em Praga. Ele virou um indesejável. Ninguém deseja uma barata, um besouro. Ninguém quer contar com uma barata, um besouro. Não é mesmo? E aí, esse questionamento nos leva a acreditar como sociedade. A gente gosta das pessoas de fato ou nos serviços que elas agregam. E muitas das vezes a gente é levada a nos imaginar não como nós, pessoas humanas, mas como produtos. Como uma engrenagem de uma fábrica, de um todo que é muito maior do que nós. Aquele filme do Charlie Chaplin, né, que ele passa a vida toda em uma fábrica, ele depois fica com estresse pós-traumático, que ele tá assim, e ele nunca sabe o que foi que ele produziu, né? É uma crítica também ao capitalismo. Gregor se transforma em uma barata. Imagina, você acorda e se transforma numa barata. E a preocupação dele é não se atrasar. E a primeira vez na vida qual ele se atrasa para o trabalho, o chefe dele chega, tenta checar para ver se ele não tá fingindo estar doente. E quando o chefe vê naquilo que ele se transformou, ele vai embora. Então eu vejo Kafka como uma pessoa que tinha essa visão um pouco deturpada, um pouco autodepreciativa de si, mas que conseguiu analisar na sociedade essa questão de relação entre ser amado e ter que entregar, produzir algo. Que é isso que Gregor sofre, né? E aí ele perde a estima da irmã, ele perde a estima do pai, da mãe. Eu não vou dar muito spoiler dos livros aqui, mas eu recomendo Metamorfose para quem tem essa análise crítica da sociedade e quem está disposto a visualizar essas críticas em um espaço, né? A dar uma contextualizada, né? E depois você traz para a realidade que não é muito diferente. Bom, como eu já falei antes, eu li também Carta ao Pai. E eu gostei muito de Carta ao Pai porque conseguimos analisar de uma forma clínica
não patológica, não diria, mas a gente consegue ver ali as deturpações, os defeitos, as faltas, as ausências. Não é que o pai dele fazia alguma coisa, é que o pai dele não fazia nada. O pai dele oprimia ele, diminuía ele e não fazia nada que o caracterizasse como pai. E eu gosto de uma frase dele que é: você é pra mim como medida de todas as outras coisas. O pai dele invalidava ele. E o pai dele era uma figura robusta, possivelmente mesomorfo, endomorfo, aquele biotipo largo, né? Em estatura. Não só em estatura, mas em largura. Aquela pessoa larga. E ele evitava se trocar na frente do pai, ele evitava falar com o pai, ele evitava estar em ambientes que os pais estavam. Ele evitava até mesmo ser comerciante como o pai era. Porque era uma forma de estar sempre pequeno, vendo aquela figura tão grande, a qual tudo que você fizesse era ruim. A qual tudo que o pai fazia, o pai poderia fazer, porque ele é o pai, o filho não pode fazer. Tem uma cena que fica muito marcada na minha memória, que é o pai cortando a unha na mesa de jantar. Mas nenhum dos filhos podem fazer isso, não podem nem sequer sonhar em fazer isso. E quando questionado, ele reafirma a sua autoridade. Ele pode porque ele é o pai. Então a gente vê uma relação de poder, de dominação, e ele fala assim que se o pai dele fosse qualquer outra coisa, menos o pai dele, eles poderiam conversar. E aí Kafka narra como suas amizades, seus interesses sempre foram diminuídos na infância, quando ele fazia alguma amizade, na adolescência. E essa visualização dessa relação problemática, conturbada, vai moldar a imagem autodeficiente que Kafka tem. Que o pai dele é essa figura que deposita prejuízos, mas ele não assume nenhum desses prejuízos. Por isso ele é visualizado como ele é bom vendedor, mas ele é péssimo pai. Ele é péssimo pai. Ele é aquela pessoa que está acima de todos e não pode ser questionado. E não pode se ter uma relação de amizade para com ele. E Kafka leva essa dinâmica da relação com o pai para a vida toda. Para a vida toda. E a gente consegue visualizar isso como leitor. Esse ano eu li livros de sobreviventes do Holocausto. Yannick Gruger e Edith Eger foram sobreviventes do Holocausto que eu li, para além de Anne Frank, que eu li no primeiro ano do ensino médio, uma leitura qual é muito conhecida. O livro de Yannick Gruger eu terminei, finalizei, o Jacob Gruger, o nome qual ele gostava de ser chamado. Eu finalizei, eu comecei ele, finalizei, foi uma leitura difícil, não vou dizer que foi fácil, porque falar de holocausto, falar de sofrimento e algo tão narrativo como é quando a gente pega um livro e observa os detalhes da tortura a qual essas pessoas foram expostas. E esse livro me trouxe muitos questionamentos sobre até onde vai o senso de superioridade do ser humano. Porque aquelas pessoas que estavam ali como vítimas de uma violência que subjugava e diminuía seus corpos, suas culturas, sua ancestralidade e sua religião, porque não se tratava apenas de um conflito de religião, era um conflito étnico, de limpeza étnica, de racismo explícito, né? E aí, quando eu li, eu fiquei pensando, meu Deus, você se julga tão superior ao outro que você pode aniquilar a vida daquela pessoa. E não importa porque você está com razão, você é superior, você é limpo, você é puro. E eu li este livro do início ao fim, me trouxe muitos questionamentos sobre quem te deu essa liberdade que você pode aniquilar a vida do outro, com base na cultura do outro, na opção sexual também, da etnia do outro, né? E aí, quando eu tava lendo, tinha uma parte a qual Yannick narra
quando tá tendo a troca ali, eles estão passando pelo extermínio, eles estão naqueles trens e ele tenta sair de um trem onde tem os judeus e aí ele tenta trocar com um trem que tem os prisioneiros políticos que eram tratados de forma melhor do que os judeus. E aí um dos prisioneiros políticos começa a apontar e diz, não, não, ele é judeu, ele veio do outro trem. E aí ele é questionado por um dos guardas, um dos capos, e aí ele diz, não, não, eu nasci, mas eu não sou protestante, eu não sou professante da fé, não sei o que, ele tenta se disfarçar, ele tenta omitir a própria crença, a própria etnia, e aí o capo bate nele e fala, não, você nasceu judeu, você é judeu. Não tem isso. E aí tem muita coisa explícita no livro, é um livro pesado sim, tem narrativa de tortura, de massacre, de perda de pessoas, de perda de familiares, é o adeus, é quando o mundo tenta te confundir sobre a tua ancestralidade, sobre quem tu realmente é. É um livro, assim, de sofrimento. Bom, anterior à leitura de Yannick Gruger, Jacob Gruger, como ele gostava de ser chamado, eu comecei a ler o livro de Edith Eger, Bailarina de Auschwitz. Esse livro eu tenho em casa, o outro eu não tenho porque estava na biblioteca da escola e está lá, eu devolvi. E eu não consegui terminar o livro, mais uma vez, é um livro que tem muito sofrimento, muito sofrimento. Edith, ela ainda é viva, ela é vivente, ela tem 98 anos. Esse livro foi publicado em 2024. Ela sobreviveu junto com sua irmã e aí ela conta todo esse sofrimento, suicídio, a irmã dela com desnutrição, ela também. Ela visualiza aquela tortura de perder os pais logo no primeiro dia. Ela conhece o anjo da morte, ela fica cara a cara com ele, ela dança para ele. Porque a maior forma de tortura é pressionar alguém. E quem vivencia essa narrativa de um campo de concentração está sempre sendo pressionado e exonerado do seu corpo. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Edith vai narrar como eles divulgavam falsas promessas. Tipo assim, estão espalhando que no Natal vão libertar a gente. E aí tem uma menina, o nome dela é Ana. Ana acredita fielmente nisso, chega no Natal, não liberam eles. 2 dias depois do Natal, Ana acorda morta. Frustração? Na verdade, o nome dela não é Ana, o nome dela é Clara com K. E aí ela acorda morta por causa da frustração tão grande a qual ela sofreu, ela tinha colocado toda a esperança dela naquele dia, aquele dia não chegou. E existem muitas outras formas de violência que é narrada aqui, quando um dos soldados nazistas começa a jogar comida no chão para eles pegarem e faz jogos com eles e é muito difícil concluir esse livro. O livro de Jacob eu finalizei, mas esse aqui eu não finalizei. Eu parei na página 127, onde ela narra um abuso sexual. E é muito difícil fazer essa leitura, é uma leitura pesada. Qualquer pessoa não consegue ler, né, uma descrição de um abuso sexual. E já finalizou a guerra, ela não tá mais num campo de concentração. Ela não tá. Ela tá numa casa de uma família alemã que é obrigada pelos norte-americanos a abrigar ela em casa, ela e a irmã. Ela tá tão desnutrida, ela pesa 20 e tantos quilos e o agressor dela, o abusador, é um soldado norte-americano. Eu não consegui findar esse livro, essa leitura, talvez seja uma leitura que eu não termine ela. É uma leitura muito forte, é um testemunho muito forte de uma pessoa que se tornou psicóloga posteriormente, depois de ter uma exposição à violência, se tornou psicóloga e
até hoje sobrevive, até hoje conta suas histórias, há outros livros dela que a gente pode acessar, pode pesquisar, e de verdade é uma história que você lê e você chora. Teve momentos que eu parei de ler porque eu chorei. Eu chorei muito e você imaginar a cena é torturante. Bom, nesse clima que eu finalizo as minhas leituras de 2025. Acredito que eu não esqueci nenhuma. Esse vídeo vai ficar enorme, mas é porque são leituras e análises. Se você gosta de TikTok, de conteúdo curtinho, você está vendo o vídeo errado. Então, eu sei que quem vai ver isso aqui, ou talvez nem veja, né? Talvez eu nem publique isso. Quem sabe? A subjetividade de ser e a ambiguidade de estar no mundo.